Pessoal, boa tarde, saudade de vocês, logo logo nós iremos estar juntos, mas enquanto isso nós iremos fazer nosso trabalho, eu daqui tentando dar o melhor para vocês e tenho certeza que nós iremos ter um bom aproveitamento, ok? Hoje nós vamos falar de dinâmica, vamos resolver as questões da lista 2 que foi entregue para vocês. Essas primeiras questões que eu escolhi tá aleatória e nós iremos resolver da primeira, segunda e terceira lei de Newton. Então eu vou colocando aqui as questões para vocês e aí vocês vão marcando qualquer dúvida que vocês tiverem na live que nós vamos ter logo após. Vocês podem tirar as dúvidas e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós vamos falar das aplicações das leis de Newton. Valeu? A primeira questão é a questão 1. A questão 1 é uma questão onde ela vai nos dar algumas informações. Então, como sempre, nosso objetivo é fazer uma resolução interpretativa. Como assim? Quando nós formos lendo a questão, nós vamos tirando todas as nossas informações. Então, a questão diz assim, um corpo de massa 5 kg. Então ele já me deu uma informação. Ele me deu a massa. Está dizendo que é 5 kg. E essa massa ela é lançada sobre um plano horizontal liso com velocidade de 40 metros por segundo. Então ele também me deu a velocidade inicial, 40 metros por segundo. Determine o módulo da intensidade da força. Ou seja, a questão, ela quer a força. Toda vez que tiver determine, indique, a gente já sabe que é o que a questão está pedindo, certo? E ele diz ainda da força que deve ser aplicada sobre o bloco contra o sentido do movimento para pará-lo. Então essa é uma informação onde ela vai me dar também a velocidade final, que é quando um corpo estiver parado, e vai ter uma variação do tempo de 20 segundos. Olha, para eu determinar a força, eu necessito da massa e da aceleração. Porém, a questão não me deu aceleração, mas ela forneceu duas velocidades e o tempo. Então, se eu colocar na função horária da velocidade, eu posso determinar a minha aceleração. Então, velocidade final é 0, inicial é o 40, a aceleração é o que eu quero, e o meu tempo é essa variação do tempo, que é de 20 segundos. Então, eu vou colocar aqui 20. Então, eu vou menos 20 vezes a aceleração é igual a 40. Multiplico por menos 1, porque minha variável não pode estar negativa, então eu vou ter uma aceleração igual a menos 40 sobre 20. Corto os zeros, 4 dividido por 2, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Pronto, agora eu tenho a minha aceleração. Eu vou determinar o quê? Eu vou determinar o que a questão me pediu, a força. Então eu vou dizer que força é igual massa vezes aceleração, que é a equação da função horária da segunda lei das leis de Newton, ok? Então, força é igual a massa, a questão deu, que é 5 kg, e a aceleração eu encontrei na questão anterior. Então, 5 vezes 2, 10 newtons. Galera, perceba que nós não tivemos mais dificuldades, porque a massa já está em quilogramas, a velocidade metros por segundo e o tempo em segundos. Então nós não precisamos reorganizar ou transformar um sistema de unidade no outro. Então, se a massa está em quilogramas, velocidade metros por segundo e o tempo em segundos, a força ela será medida em newtons, ok? Copiei para a gente partir para a próxima questão.
próxima questão é a questão 3, a questão que eu escolhi para vocês. E ela fala assim, ó, um nadador conforme mostrado na figura, imprime uma força com as mãos na água F1, trazendo-a na direção do seu tórax. A água, por sua vez, imprime uma força no nadador F2, para que ele se mova para frente durante o nado. Assinale a resposta correta. Então aí eu vou ter um par de ação e reação, onde o nadador efetua uma ação na água e essa aplica uma reação sobre o corpo. É interessante lembrarmos que no par ação e reação tem que ser em corpos separados. Então a letra E ele diz assim, esse princípio obedece à lei da inércia, uma vez que o nadador permanece em seu estado de movimento. Não, não é inércia, porque nós não estamos falando da primeira lei de Newton. A letra B, obedecendo à lei da ação e reação, o nadador imprime uma força na água para trás e a água, por sua vez, empurra-o para frente. Ou seja, a proposição correta é a letra B. Vamos ver por que as outras estão erradas. A letra C diz assim, o nadador puxa a água e a água empurra o nadador, obedecendo às leis das forças, segundo a lei de Newton. Então o que está errado aí é falar das leis das forças, que é a segunda lei de Newton, que é a equação fundamental da dinâmica. A letra D, nesse caso, é o nadador que puxa seu corpo, aplicando uma força nele próprio. Ou seja, o que eu tinha dito, não existe um par de ação e reação no mesmo corpo. E a letra E, o nadador poderá mover-se, pois a força que ele aplica na água é maior que a resultante das forças que a água aplica sobre ele. É você dizer que a terceira lei de Newton tem mesma direção, sentidos opostos, intensidades diferentes. E na verdade, elas têm a mesma intensidade. Então a proposição correta é a letra B. Vamos para a quarta questão. A quarta questão ela diz assim, dentro de um elevador, um objeto de peso 100 newtons. Se ele me dá o peso 100 newtons, ele me dá também uma outra informação, que é a massa desse corpo, que vai ser peso é igual massa vezes a aceleração da gravidade. Nós vamos utilizar quase sempre 10, a não ser se a questão der um outro valor. Então eu vou ter 100 dividido por 10, eu vou ter uma massa de 10 quilogramas, ok? Aí está apoiada sobre a superfície. O elevador está descendo e freando com aceleração vertical para cima de 0,1 metros por segundo quadrado. Então a questão está dizendo isso aqui, ó, que eu tenho um elevador que está descendo, então o sentido do deslocamento é de cima para baixo. Sobre ele tem um corpo que exerce uma força P e tem uma aceleração contrária ao deslocamento, que é A. Certo? Considerando que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Ó, ele está dizendo que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Aí eu vou dizer que a aceleração da gravidade tem sentido oposto à aceleração dada na questão. Certo? Durante o tempo de frenagem, a força que sustenta o objeto vale. Então ele está querendo saber a força F. Nós vamos lembrar que se eu tenho um peso sobre uma superfície, o corpo já oferece uma força normal. Algumas pessoas colocam Fn e eu coloco N, ok? Então, eu tenho todas as minhas informações. O que é que eu vou fazer? Eu vou montar o meu sistema. Perceba que forças de mesmo sentido nós iremos somar. Forças de sentidos opostos nós iremos
subtrair, ok? Então, tirem essas informações aqui e é importantíssimo determinar que o deslocamento é ele que vai dizer se as forças são positivas ou negativas, ok? Anotem aí. Dando continuidade, nós vamos fazer o seguinte. Perceba que nós temos aqui a terceira lei de Newton, que é o peso e a normal. Se eles estão na horizontal, eles têm o mesmo valor. Eu vou montar o sistema aqui para a gente provar isso, né? Que na horizontal, peso e normal, né, é um par de ação e reação. Então tem mesma direção, sentidos opostos e mesma intensidade. Eu vou colocar esse sistema aqui para chamar a atenção de algumas coisas. A primeira é que eu vou começar o sistema pelo peso e ele será positivo. Por que pelo peso? Porque ele tem o mesmo sentido do deslocamento. Então, peso menos força, que é a força que eu vou descobrir, menos normal é igual massa vezes. Perceba que aqui é a aceleração, só que eu tenho duas acelerações e são grandezas vetoriais. Então, vetores de mesma direção e sentidos opostos, o que é que eu vou fazer? Subtrair. Mais uma vez, vai ser a aceleração da gravidade menos a aceleração A. Por que a da gravidade positiva? Porque está no mesmo sentido do deslocamento. Então, prestem muita atenção no deslocamento, que é ele que dentro do sistema vai dizer quem é positivo e quem é o vetor negativo. Então, o peso, a questão deu que é 100. A força é que eu quero. Normal, par de ação e reação é menos 100. É igual 10 vezes 10 menos 0,1. Certinho? Então, posso cortar. Força é igual a 10 vezes 9,9. Então, a força que está puxando o elevador para cima, fazendo com que ele diminua sua velocidade, é uma força de 99 newtons. Perceba que ela é menor que a força peso, certo? E aí, se ela fosse igual, ele ia descer em movimento retilíneo uniforme. Então, a aceleração A seria igual a zero. Se fosse maior, ele iria estar puxando o elevador para cima, ok? Então, a letra aí, se não me falha a memória, é a letra B. Ok, galera? Copiem aí para a gente dar continuidade nas outras questões. Dando continuidade, nós vamos aqui para a questão 9. Um bloco de madeira encontra-se em equilíbrio sobre um plano inclinado de 45 graus em relação ao solo. Então, toda vez que falar plano inclinado, é interessante desenhar esse plano inclinado, certo? Então, eu tenho um ângulo aqui de 45 graus e o corpo sobre esse plano. A questão ela diz assim: a intensidade da força que o bloco exerce perpendicularmente ao plano inclinado é igual a 2 newtons. Ele está falando essa força aqui, que é o PY. Ele está dizendo que é igual a 2 newtons, ok? Estou interpretando minha questão. Eu tenho algumas maneiras de interpretar a questão. Uma é a gente ir tirando as informações e quando tiver necessidade de colocar a figura, é interessante fazer a interpretação com a figura. Entre o bloco e o plano inclinado, a intensidade da força de atrito é igual a... Ele quer saber a força de atrito. Esse bloco aqui, já que ele não tem uma força puxando ele para cima, naturalmente ele vai descer. E aí eu vou decompor as forças. Perceba que eu tenho uma força que é a força peso, que ela sempre é vertical ao solo. E aí eu tenho PY e a força que puxa esse corpo para baixo é PX. Se o corpo ele vai se movimentar
ele vai estar em equilíbrio, significa que Px é igual à força de atrito. Então, Px é igual à força de atrito. Então, se eu descobrir Px, eu descubro a força de atrito, que é o que a questão quer. Eu sei que em plano inclinado, Px é igual a P vezes seno do ângulo que foi dado, 45, que é igual a Φ. Porém, a questão não me dá o peso. Mas ele me dá uma informação importante. Ele diz que P de y é igual a 2. E nós sabemos que P de y é P vezes o cosseno de 45 graus. Olha, algumas questões, ela costuma trazer o valor do ângulo. Mas ângulos de 0, 30, 45, 60, 90, 180, 360 são ângulos conhecidos. Então, ela não se sente obrigada a colocar esses ângulos nas questões, ok? Então, eu vou colocar o peso de y é 2, P é quem eu quero, e o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, P é igual a 2 raiz de 2 sobre 2. Perceba que eu vou fazer uma racionalização. Eu vou colocar aqui, ó, conservo 2 e inverto. Ó. Então, P é igual a 4 raiz de 2, ó, raiz de 2 sobre raiz de 2. É um processo de racionalização. Corto as raízes, aí eu vou ter aqui, ó, 4 raiz de 2 sobre 2. Então, P é igual a 2 raiz de 2 newtons. Pronto. Eu encontrando o P, eu posso voltar para a questão de cá. Então, ó, no lugar do P, é, ó, 2 raiz de 2 vezes seno de 45 raiz de 2 sobre 2, que é igual a Φ. Raiz, quando os números que estão dentro da raiz são iguais, eu posso conservar. Corto 2 com 2, então a força de atrito é igual a 2 newtons. Essa é uma questão que ela não tem muita dificuldade, porém, ela necessita de algumas características ou algumas informações que vai estar em plano inclinado, ok? Então, é uma questão de fácil resolução e uma questão que tem uma carga de informação muito interessante para vocês aí, ok, galera? Gente, ó, a próxima questão é a questão 10. É uma questão que nós vamos interpretá-la. Ela vai dizer assim, ó, use quando necessário a aceleração da gravidade 10 vezes segundo ao quadrado, o cosseno de 30 0,87 e o seno de 30 meio e π 3. Vai falar assim, ó, em relação às leis de Newton, é correto afirmar que ela me dá algumas informações e só pede para eu falar sobre as leis de Newton. Uma questão que não tem muito nexo, não, mas é interessante as proposições para serem discutidas. Primeira proposição. A ação de uma força sobre um corpo não necessariamente altera seu estado de movimento. Como assim? Perceba que esse quadro está fixado na parede. Tem uma força peso, então tem uma ação sobre ela. Mas ele está em repouso. Então, não necessariamente tem que estar em movimento. Bora ver a letra B. A toda ação tem uma reação que resulta na mudança de estado de movimento de um corpo. Se eu colocar B como certo, né, eu vou ter uma reação maior do que uma ação. E a terceira lei de Newton diz do par, ação e reação dos corpos. Ok? Letra C. A letra C diz assim, em um corpo em repouso ou em movimento uniforme,
Em relação ao mesmo referencial, não existe ação de forças. Todo corpo, seja que ele estiver em movimento ou em repouso, eu tenho uma ação de uma força, que é a força peso. Então, todo corpo que tem massa e sofre uma aceleração da gravidade, ela está sujeita à ação da força peso. Então, todos os corpos sofrem uma ação de uma força. Letra D. Sobre o corpo que realiza um movimento circular uniforme, a somatória das forças é nula. Olha, se eu anular as forças no movimento circular uniforme, não tem força centrípeta. Se não tem força centrípeta, não tem aceleração centrípeta. E é a aceleração centrípeta que muda a direção da velocidade. E essa direção é que faz com que ela esteja em movimento circular. Ok? A letra E. A força centrípeta é responsável por manter a resultante das forças iguais a zero. Também não é. Então a proposição correta é a letra A. A ação de uma força sobre um corpo não necessariamente altera seu estado de movimento. Eu tenho um quadro aqui, se eu empurrar um objeto, tem a câmera que está filmando a vocês, que sofre a força peso e não está em movimento. Ok, galera? Então, a questão 10, a proposição correta é a letra A. Ó, a questão 11 é a nossa próxima questão que eu escolhi para fazer com vocês. Também é uma questão teórica. E ela vai falar assim, ó, a mecânica clássica newtoniana está baseada em 3 leis da física, usualmente conhecida como as leis de Newton. Sobre essas leis, é totalmente correto afirmar que a primeira lei de Newton estabelece que um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme sempre que a resultante das forças que atua sobre esse corpo for nula. Perceba que a quarta questão, eu tenho várias forças aplicadas no elevador, porém, ele tem uma força resultante. A força resultante dele foi 99, ela não era nula. Então, essa questão é interessante, essa letra A aí, falar da força resultante. Então, eu posso aplicar várias forças em um corpo, e essas forças, elas não vão se anular. Perceba bem, força não anula. Porém, a resultante, o resultado dessas forças pode ser nulo. Bora para a letra B. A segunda lei de Newton só se aplica para sistemas de partículas de massa constante em regime estático. Ué, não é. Primeiro, massa constante. Eu estou empurrando um bloco. Esse bloco encosta em outro, então a massa mudou. E não é estático. Eu posso ter também um movimento. Então a segunda lei, força é igual massa vezes aceleração. Se está estático, significa que a aceleração é igual a zero. Então não é a letra B. A letra C diz assim: a terceira lei de Newton aplica-se, por exemplo, na interação de 2 corpos de massas constantes, somente quando esses se encontram em repouso. Aí a gente já falou, né? Não necessariamente a lei de ação e reação, um corpo vai estar em repouso, né? Letra D. A primeira lei de Newton estabelece que um corpo permanece em repouso ou em movimento acelerado sempre que a resultante das forças que atuam sobre ele for nula. Se for nula, o movimento não é acelerado, o movimento é uniforme. A letra E, ele diz assim: a segunda lei de Newton só se aplica a uma partícula quando sua massa permanece constante ao longo do movimento. Então ela está se contradizendo aí da letra C, mas não é só quando a massa permanece constante. Ela pode variar também. Então a proposição correta aí é a letra A. Ok? Galera, a questão 13, nós vamos falar sobre a segunda lei de Newton. É correto afirmar. Letra A. A força resultante em uma massa pontiforme é proporcional à sua aceleração. O que aqui está dizendo? Que se eu aumento a aceleração, a força resultante também vai aumentar. Letra B. A força entre 2 massas pontiformes é proporcional à distância entre elas.
Ó, na segunda lei a gente não fala nada de distância, então não tem por que colocar distância aí. Letra C. A força entre duas massas pontiformes é proporcional ao quadrado da distância entre elas. Isso é uma força gravitacional, né? Uma força elétrica, mas não da segunda lei de Newton. Então, assim, professor, mas não é da gravitacional e não é elétrica, mas ela não é para todas, né? Então a gente não pode generalizar aí. A letra D, a força resultante em uma massa pontiforme é inversamente proporcional à sua aceleração. Ela contradiz a letra A e ela está equivocada, porque se eu aumento a massa, a minha força também vai aumentar. Então a proposição correta na questão 13 é a letra A. Certinho? Galera, a questão 14, ela vai me dar algumas proposições para eu colocar se é verdadeira ou falsa. A primeira proposição, ela diz assim: quando um corpo exerce força sobre outro corpo, este reage sobre o primeiro, com uma força de mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. A única dificuldade e o erro dessa questão está porque é nos sentidos opostos. Então, a primeira afirmativa, ela é falsa. Vamos para a segunda afirmativa. A segunda afirmativa, ele diz assim: a resultante das forças que atuam em um corpo de massa m é proporcional à aceleração que este corpo adquire. Ó, se aumenta a aceleração, aumenta a força. Então, ela é verdadeira. Terceira afirmativa. A terceira afirmativa, ela diz assim: todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante, agindo sobre ele, altere a sua velocidade. Verdadeiro. Essa é a primeira lei de Newton. A quarta afirmativa, ela vai dizer o seguinte: a intensidade, a direção e o sentido da força resultante agido em um corpo é igual à intensidade, a direção e o sentido da aceleração que este corpo adquire. Ó, ela não tem que ser necessariamente igual ao sentido, a direção e a intensidade, principalmente a intensidade, certo? Então o problema maior dessa questão aí está a intensidade, porque se a intensidade da aceleração é 2, não necessariamente a força resultante vai ser 2 também. Então, a quarta afirmativa é falsa. Então, eu tenho as afirmativas 2 e 3 como corretas aí, ok? Galera, a próxima questão que nós iremos fazer é a questão 15. Também é uma questão teórica. Ele diz assim: qual dessas expressões melhor define uma das leis de Newton? A todo corpo mergulhado num líquido desloca um volume igual ao seu peso. Eu estou falando de hidrostática, eu estou falando de empuxo aí, e não das leis de Newton. Letra B. A toda ação existe uma reação. É uma lei de Newton. Ótimo, vamos ver as outras. A força gravitacional é definida como uma força que atua num corpo de massa m. A força gravitacional é uma força de pares entre dois corpos. Eu não vou ter força gravitacional apenas com uma massa. Letra D. A força de atrito é igual ao produto da massa de um corpo pela sua aceleração. Não, força de atrito é o quê? É constante de atrito, o coeficiente de atrito, né? Vezes a normal. Letra E. O somatório das forças que atuam num corpo é sempre igual ao peso do corpo. Não necessariamente, né? Porque nós podemos estar parados, igual eu estou aqui. Então, o somatório de minhas forças aqui é peso igual ao normal. Beleza. Mas se eu estiver em um plano inclinado, em uma outra situação, eu vou ter forças que são diferentes. Então, a proposição correta aí é a letra B, um par de ação e reação. Estamos falando da terceira lei de Newton, ok? Vamos para a próxima questão aqui. Galera,
A próxima questão que nós iremos trabalhar é a questão 16. Ela me dá um gráfico e ela diz assim: o gráfico mostra a variação do módulo da força em newtons aplicada a uma mola helicoidal em função da elongação. Elongação, deformação, esse xzinho aqui. Que ela sofre, medida em centímetros. Então ela deu duas informações importantes. A questão da elongação, que são proporcionais, e essa elongação está em centímetros. Perceba que minha força está em newtons. Então eu tenho que transformar minha elongação para metros. Então, ó, a elongação que ele deu foi 10 centímetros, que eu divido por 100 é igual a 0,1 metros. Ok? Então, para uma alongação de 34 centímetros, dentro do limite de elasticidade da mola, o módulo da força aplicada é, ou seja, eu quero uma força elétrica ou elástica quando essa deformação for de 34 centímetros. A primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar o 34 centímetros para metros. Divido por 100, 0,34 metros. Porém, eu posso encontrar a constante elástica. Se eu encontro a constante elástica e eu tendo a deformação, como? A equação da força elástica é K, que é a minha constante elástica, vezes deformação. Então, se eu encontro a constante elástica, eu vou saber a força elástica, uma vez que eu já tenho a elongação. Então, como é que eu vou encontrar essa constante elástica? Pelo gráfico. Me deu a força, me deu a elongação. Então, ó, 4 é igual K vezes o 10 centímetros, eu transformei para metros, 0,1. K é igual 4 dividido por 0,1, que é igual a 40 newton vezes metros. Tendo em mãos já a constante e a deformação, então, força elástica é igual a K vezes X. Força elástica é igual a 40 vezes 0,34. Força elástica é igual a 4 vezes 4, 16, 12, 1, 13, 13,6 newtons. Ok? Então, nós estamos aqui com a questão 16, que dá 13,6 newtons. Galera, espero que vocês tenham aproveitado. Estou com muita saudade de vocês. Não vejo uma hora de estar aí com vocês, né? Bons estudos. E daqui a pouco vamos tirar algumas dúvidas e falar das aplicações das leis de Newton. Ok? Beijão, um abraço e até mais.